Olá, seja bem-vindo mais uma vez à nossa entrevista ao vivo. E agora nós vamos conversar com a fotógrafa Fernanda Preto. A Fernanda, ela fotografa ensaio sensual de mulheres comuns e ela também é autora desse DVD aqui, ó, pessoal. É Ensaio Sensual de Mulheres Comuns, tá? Ele é publicado pela iFoto Editora. Se você quer saber mais informações sobre esse DVD, você pode acessar a nossa loja através do site www.ifotoeditora.com.br. Seja bem-vinda, Fernanda Preto. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para estar aqui falando um pouquinho sobre ensaio sensual. Oi, Cíntia, eu que agradeço o convite. Se você quer fazer alguma pergunta para a Fernanda, você pode acessar o site www.ifotoeditora.com.br/pergunta e lá você então pode mandar a sua pergunta que nós vamos selecionar algumas para fazer aqui para a Fernanda Preto. Fernanda, vamos começar então com a nossa entrevista e eu quero já perguntar assim, como que você começou na fotografia? Bom, eu já fotografo tem alguns bons anos. E, nossa, que barulhão! Foi uma moto que passou aqui perto da nossa rua. E eu comecei a fotografar fotografias de aventura, né? Sempre foi mais meu estilo de vida, tá no ambiente outdoor, e caminhada, escalada, e acabei optando por esse caminho da fotografia. Então já trabalhei para revistas de turismo, revistas de aventura, e a partir daí saí um pouco mais para fotografias de viagem, e acabou que parei um pouco com isso, não totalmente, porque eu adoro, mas se transformou um pouquinho para reportagem. E tem só alguns anos que eu comecei a fotografar, fazer ensaios sensuais. E o ensaio sensual, como que acabou acontecendo isso na tua vida? Bom, como eu sempre me interessei muito pela natureza, por estar num ambiente natural, eu também, falando sobre pessoas, me interessei muito, sempre me interessei pelo estado natural das pessoas, né? E o estado mais puro natural das pessoas é o nu. Então, eu comecei a fotografar algumas amigas, no mesmo período que eu comecei a fotografar para viagens e fotografia de aventura, e isso se tornou um negócio mesmo em 2009. Mas em 2008 que eu fiz assim, o primeiro ensaio modelo que viria a ser o ensaio Pitanga, né? Em 2009 eu criei a marca Ensaio Pitanga, efetivei de fato a empresa e comecei a trabalhar. Na época, 2008, eu morava em Manaus, comecei por lá e me mudei para São Paulo e o negócio começou a acontecer. Primeiro, eu trabalhei bastante fazendo editorial e depois fui parando um pouquinho com o editorial para fotografar somente, né, mulheres comuns. Que todas somos, eu sempre digo isso, mas só para diferenciar aí o trabalho, foi isso que aconteceu. Qual é o maior desafio de fotografar mulheres comuns, Fernanda? Tem muitas pessoas que têm dificuldade na direção de modelos. É esse mesmo o maior desafio? Fala um pouco pra gente sobre isso. Bom, estando dos dois lados, né, tanto fotografando editorial com modelos já acostumada com isso e fotografando mulheres que nunca foram fotografadas dessa forma, eu acho que a modelo ela dá muito para você uma pose já pronta, né, algo que já existe no nosso imaginário coletivo sobre o que é a sensualidade, né, que é uma pose já pensada, já vista em várias revistas e tudo. Então ela te dá muito mais essa pose, o que na minha opinião é complicado na linguagem do fotógrafo, né, porque tem mais dessa modelo e menos desse fotógrafo quando se fala em linguagem fotográfica. Na mulher comum, isso não existe muito, essa pose, ela não está pronta. Então você tem muito mais possibilidade de apresentar o que é essa sensualidade, o que é essa pose sensual
para essa mulher comum, e isso te dá mais um carimbo no seu trabalho, sabe? E é claro que é mais difícil, porque você conseguir trazer isso dessa mulher te dá um pouquinho mais de trabalho. Mas quando você traz, ele parece que é um trabalho muito mais original, mais natural. Você consegue trazer uma imagem que fala mais sobre essa mulher, que não é tão falsa, que não é tão clichê, que não é a mesma coisa que está por aí em todas as revistas. E o legal disso é que, fora, né, o resultado que você tem como produto, essa fotografia bonita, bem feita, elaborada, você também tem essa transformação dessa sua cliente durante esse ensaio fotográfico. Então, ela vai se transformando na medida que você vai apresentando a ela as poses do que é ser sensual, né? E que não é só um biquinho, que não é só um bumbum empinado, não é nada disso. É uma relação dela com ela mesma sobre quem ela é. Fernanda, o que todo fotógrafo ele deve saber para fazer um ensaio sensual de mulheres comuns, a respeito das mulheres? Tá. Eu acho essa pergunta bem pertinente, porque assim, a mulher conhece a própria, se conhece, né, e se conhecendo vai saber muito o que esperar dessa outra mulher. Então, o que precisa saber? A maioria das mulheres nunca estão satisfeitas. Tá? Então, assim, isso é o ponto-chave para você conseguir fazer um ensaio que agrade a sua cliente. Então, assim, nunca a gente está satisfeito com nada. Imagine na hora de você se deixar ser fotografada, né? Fotografar o seu corpo, parte do seu corpo. Então, parte do princípio de que ela já não gosta de como tá. Tem sempre celulite, tem sempre não sei o quê, tem sempre algo que incomoda a gente, né? Então, sabendo disso, a tua relação com o corpo da cliente, o foco sai disso. Não tem Quando você está fotografando essa mulher, você não tem que prestar atenção ou falar sobre o corpo. Você tem que falar sobre ela, sobre quem ela é, sobre como ela se movimenta no mundo, sobre quem é essa mulher, o que ela já fez na vida, o que ela pensa, o que ela já leu, o que ela já assistiu, quem ela é de verdade, né? Então, eu acho que ter assunto, ter conversa, conversar sobre tudo é um primeiro passo para você conseguir ter uma boa direção na hora de fotografar. A gente está aqui com um probleminha, um pouquinho de atraso entre a imagem e o som da Fernanda, mas isso com o tempo já vai se ajustar, pessoal. Então vamos para a próxima pergunta para a Fernanda Preto. Fernanda, esse tipo de material de ensaio sensual, né, de mulheres, pode gerar algum problema na divulgação de portfólio. Como que você trabalha essa questão? O que vai para o teu portfólio, o que não vai? Como que tu conversa com a cliente? Como é que funciona essa questão aí da divulgação de material de mulheres no teu portfólio? Bom, quando a cliente chega até o ensaio Pitanga, é óbvio que ela faz essa pergunta, né? Porque ela já viu o site que tem muitas imagens, e ela já viu o blog que tem muitas imagens também. Então ela já faz essa pergunta, se o material dela vai ser divulgado automaticamente ou não. Eu falo, é claro que não. O material que eu utilizo nas redes sociais ou no meu portfólio impresso, todos têm autorização por escrito, né? Então, como eu faço isso? Eu faço o ensaio, depois do ensaio, a hora que eu entrego essas imagens, eu pergunto para a cliente se eu posso utilizar alguma imagem, que a gente vai escolher junto, o que eu posso ou não. Se ela deixar, ok, eu faço um contrato e coloco as imagens que foram escolhidas no contrato. Tá? Caso ela não deixe, e a maioria das clientes não gostam, né? Então, assim, quem deixa, acaba deixando utilizar um retrato, mas nada que apareça seio, que apareça nu mesmo. E isso é extremamente importante. E o que eu sempre falo é que
mesmo essa cliente autorizando a utilização, se daqui 1 ano, ou se daqui 5 anos, ou se daqui a 2 dias ela quiser, ela me ligar e falar, olha, não quero mais que você use, eu cancelo o contrato e eu não uso mais. Porque quando a gente tá falando da intimidade do outro, a gente tem que respeitar o momento dessa pessoa. Então, eu acabo utilizando bastante o material editorial. Que daí eu tenho permissão para utilizar. Bacana. Nesse tipo de ensaio, Fernanda, como que funciona o contato com a cliente? Do começo, do primeiro contato, né, até o produto final. Como que funciona isso? O primeiro contato, ele acaba sendo sempre de boca a boca, né? Assim, uma amiga fez, daí a outra indicou, daí manda um e-mail. Aí esse e-mail me pede o orçamento, então eu mando, eu ligo para conversar, e a gente bate um papo, se ela estiver bastante interessada, a gente marca um café, aí nesse café eu levo o material do Ensaio Pitanga, que é o álbum, e mostro o portfólio, tudinho, então a gente conversa sobre a vida, conversa sobre fotografia, conversa sobre como vai ser esse grande dia, ela conversa que já fez uma grande pesquisa, que é o sonho dela, enfim, cada uma chega com a sua história. E nesse dia a gente acaba conversando bastante sobre o dia da foto, né, sobre aonde vai ser essa fotografia, que tipo de imagem ela quer dela mesma, se vai ser presente, se não vai. Então eu acho importante sempre ter um contato tete a tete, assim, eu acho que para fechar o pacote, você precisa estar pessoalmente com essa cliente. Depois desse café, você já sai dali com o pacote fechado, já agenda um dia e começa a produção. Depois do dia do ensaio, eu tenho um sistema online que eu disponibilizo essas imagens chegam para a cliente e ela tem 1 semana para escolher o material. Depois dessa 1 semana que ela escolhe o material, eu tenho até 30 dias para entregar. Então, se você parar para pensar, do dia que eu agendo esse ensaio, marco esse café, até o dia que eu entrego, deve dar aí, assim, uns 2 meses, né? Porque agenda e tudo. Então, é um trabalho de contato de 2 meses, que começou num e-mail e terminou na entrega do álbum pessoalmente também, que eu acho isso importante. Pessoal, quero lembrar que se você quer fazer alguma pergunta para a Fernanda Preto, você pode acessar o site www.ifotoeditora.com.br/pergunta. Lá você envia a sua pergunta, nós vamos selecionar uma ou outra pergunta para fazer aqui para a Fernanda Preto, que é uma das palestrantes do Congresso Semana da Fotografia, que acontece em março, dia 24, 25 e 26 de março, em Balneário Camboriú. Fernanda, voltando à questão do ensaio ainda, qual tipo de luz é ideal para esse tipo de ensaio? Bom, é uma questão de gosto, tá? Não existe a melhor luz para esse tipo de ensaio, né? Como eu disse anteriormente, como eu comecei a fotografar em ambiente natural, eu quis trazer isso para o meu ensaio sensual. Porque eu gosto dessa luz natural, eu gosto da luz que ela tem mais mistério. Então, assim, a minha luz natural sempre vai estar num ambiente que tem outras situações. Eu acho mais fácil para a cliente se desenvolver e se movimentar nesse ambiente. E ele também é mais... ela já está mais familiarizada com um ambiente desse, né? Não é um estúdio cheio de iluminação e coisas que ela nunca viu na vida dela, que talvez isso pode inibir um pouquinho. Ou não, né? Depende da pessoa. Mas eu me sinto à vontade num ambiente natural, com essa luz natural. Então, é claro que eu faço um trabalho no qual eu também me sinto à vontade, né? Porque é um desafio, por exemplo, você chegar na casa, numa locação que você nunca esteve antes, e ter que escolher os lugares que vai fotografar, qual a melhor luz, né? Então, eu gosto de estar nessa situação, né? Olhar essa luz, escolher esse lugar, essa luz natural linda, no fim da tarde entra por essa janela e vai ficar uma luz super misteriosa nessa cliente. Então, assim, essa coisa do mistério, da luz que vai mudando durante o dia, esse pouco de falta de controle
me atrai, sabe? Essa coisa do mistério, para mim já tá no clima do sensual. Entendi. Não tô te ouvindo. Como é definida a linguagem de ensaio? É você que define, é cliente que define? Como que é essa questão, Fernanda? Uhum. No ensaio Pitanga, ele já tem uma linguagem, né? Ele já tem uma pegada mais à vontade, né? Mais espontânea. Nessa primeira conversa com a cliente, nesse cafezinho que eu tomo com ela, eu fico sabendo um pouquinho de quem ela é, né? Então, se ela é uma mulher um pouco mais básica, se ela é uma mulher um pouco mais da noite. Então, o jeito que ela se veste, eu já fico sabendo tudo ali nessa conversa. Assim, é o exercício de observação geral que acontece. E ela me diz ali como ela gostaria de sair nesse trabalho, nesse ensaio. Porque, de repente, essa mulher é super básica, mas ela gostaria de um ensaio todo super produzido. Então, a gente já conversa ali. E pensando, a partir dessa conversa, que eu vou fazer a produção. Né, a produção de lingerie, pensar numa locação. Quando a cliente não quer fazer na casa dela, eu vou fazer a produção de uma locação. Mas é tudo pensado a partir dessa conversa sobre quem é essa mulher. Então, essa primeira conversa, pessoalmente, ela, de fato, vai definir qual vai ser a linguagem desse meu ensaio. É claro que, uma vez que eu cheguei na locação, isso também vai interferir em como eu vou fotografar, né? Mas, por exemplo, eu fotografei uma cliente uma vez num bangalô, numa pousada super natureba, na beira de um rio, que poderia ser um ensaio todo mais tranquilo, natureza, no total, sabe? Mas ela queria muito usar uma roupa de fetiche, daquelas de latex, inteira, com chicotinho. Então eu fiz. E aí Então fez. eu fiz na cama, ficou super bonito. Né? Então, mas essa roupa, ela surgiu na hora. Né? Não estava nada combinado. Eu nem sabia que eu ia fotografar essa roupa, porque ela que levou. Enfim, tem essas surpresas. O ensaio talvez seja uma construção desse outro lado que a mulher não vive no dia a dia, né? Talvez ela busque também isso, não é verdade? Também. Porque assim, como é o que eu te falei, o ensaio ele vai meio que desabrochando, né, durante as fotos, você começa de um jeito e você vai se desabrochando, se descobrindo. E às vezes algo que está ali guardado, né, todo ali fechadinho, de repente na hora da fotografia, vem com tudo. Então vem essa mulher que ela não é no dia a dia. E você, de alguma maneira, na direção de modelo, você acaba provocando isso, incentivando? Sim, sim, porque o que acontece na hora de se fotografar, você tem que pensar que essa mulher está entregue para você, né? Então, assim, ela está entregue na decisão de ser fotografada por você, mas ela está entregue o corpo nu para você, tá? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu preciso sugerir, eu preciso estar na mesma situação que ela. Então, muitas vezes na minha direção, eu faço as poses, né? Eu acho que fazer a pose e mostrar para a cliente é se colocar também no lugar dela. Tá? Porque muitas vezes para fotografar você tem que fazer uma pose um pouco esquisita. Aí na fotografia sai aquela coisa incrível, mas a pessoa que está na pose se sente uma ridícula, né? Se sente super estranha. Então eu tento levar por esse caminho de mostrar que assim, a gente está no mesmo barco, que a gente está na mesma situação. Eu também me coloco dessa forma, sabe? E eu acho que isso funciona super bem. Porque assim, se eu fosse uma fotógrafa passiva, só ficasse na frente da câmera, né? Ali, faz isso, faz aquilo, eu teria um corpo duro, sem movimento na minha frente, né? Porque eu acho que a gente também é um pouco reflexo do outro, sabe? Então, se ela me vê na mesma situação que ela,
esse corpo dela vai se movimentar mais. E daí isso para fotografia vai ser incrível. Mas cada um tem uma forma de dirigir, né? A minha é essa. Fernanda, a gente está recebendo algumas perguntas e várias perguntas aqui se referem à locação, né? Existe uma preocupação em relação à locação. Aí, eu vou ler duas perguntas que são parecidas. O Gabriel Oliveira perguntou assim: como conseguir locação que não seja um motel? E outra pergunta foi, deixa eu só achar aqui. Bom, não encontrei a pergunta, mas encontrei aqui da Amanda Boy. Ela perguntou assim: como conseguir as locações já que estamos trabalhando com mulheres nuas? Então são duas perguntas a respeito da locação. A preocupação de conseguir um lugar já que tu vai fazer fotografia de nu. É uma preocupação mesmo, mas eu optei em fotografar na casa da cliente, né? Então assim, o meu estúdio é a casa da cliente. A mulher que quer um ensaio sensual, ela vai movimentar a casa dela para que isso aconteça. Vai mandar o marido fazer alguma coisa, vai mandar os filhos ir na casa dos amigos, ela vai fazer isso, tá? Então, assim, é uma decisão minha. Então, eu sempre tenho uma surpresa, porque eu nunca sei como é a casa da cliente. Mas eu gosto disso, né? Eu, por exemplo, optei por não fotografar em motel, porque eu uso muito luz natural. E eu não sei, os motéis como os novos, né? Mas normalmente eles não têm muita luz natural. É tudo fechado. Mas eu entendo também que os valores são menores do que você alugar uma locação. O que eu faço no dia a dia, então, aonde eu vou e vejo um lugar interessante, eu fotografo, pego contato, e depois eu ligo para saber se é possível usar essa locação para fazer nu. A maioria dos lugares não aceita você fazer um ensaio nu, né? Então, eu sei que fica difícil, mas hotel, por exemplo, pousada, né? Agora, eu tive um período que os clientes queriam fazer muito foto em praia, né? Então, daí você liga para uma pousada na praia, pé na areia, ou você escolhe uma praia que é um pouquinho mais afastada. Na cidade, já é mais difícil. Na cidade, você vai ficar, não dá para ir num parque, né? Impossível. Vai todo mundo preso. Mas tem que ser mais em lugares fechados, em casas de amigos, que tem jardim. E isso é uma rede de relacionamentos. Basicamente é se relacionar e conhecer os lugares. Então a busca nesse sentido se torna essencial, né? Sempre estar procurando coisas novas, conhecendo lugares novos, vai ajudar bastante aí. Fernanda, assim, oi? Pode falar. Tudo é lugar para foto. Até aquele lugar que você olha e não dá nada. Tudo é locação. Não precisa só ser a locação perfeita, a casa maravilhosa, sabe? A parede inteira de vidro, né? Tudo é lugar para fotografar. Nessa área de ensaio sensual de mulheres, qual deve ser a maior preocupação do fotógrafo na questão de estudar? O que ele deve buscar mais conhecimento? Eu acho que, claro que a questão técnica não tem nem o que discutir, né? É básico, você precisa ter o conhecimento do equipamento, ainda mais quem usa bastante luz natural também, você precisa entender disso muito bem. Mas eu acho que o conhecimento, ele não está no próprio ofício, ou seja, ele não está na própria fotografia, né? Ele está fora da fotografia. Por exemplo, assim, assistir muitos filmes bons, né? Não só filme comercial, ler muito, e muita exposição de arte, prestar atenção em tudo que acontece à sua volta, olhar muito a luz, né? Observar muito a luz. Eu sou formada em artes visuais, então toda a minha referência, ela vem desse universo, né? Ele não vem só do universo da fotografia como ofício, só da prática, só da técnica. Eu acho que antes disso vem a tua bagagem de quem você é, né? Então, assim, o teu ensaio vai refletir isso,
Não é técnica, não é a fotometria que você aprendeu no curso de fotografia básica, não é nada disso. E isso é óbvio que você precisa. É claro, qualquer coisa que a gente vai fazer tem que ter o conhecimento básico. Mas precisa, por exemplo, se você vai fazer fotografia sensual, para de ver um pouco de referência de fotógrafo sensual. Entende? Vai ver outras coisas, outras referências. Você vai assistir um filme incrível, que tem uma luz incrível de um diretor X, por exemplo. Né? De repente, essa luz você pode tentar utilizar num próximo ensaio. Sabe? Vai assistir uma peça de teatro, vai ler um livro de ficção, por exemplo. Então, as referências, elas estão em outros lugares, né? Não só na fotografia de sensual. Eu acho que esse é um grande erro, né? Porque senão acaba tendo um monte de fotógrafo fazendo a mesma coisa. Então, vamos para a última pergunta da nossa entrevista aqui, que é bem básico aí. Algumas dicas, Fernanda, para quem está começando nessa área, que quer ingressar e ainda está bem assim, sem saber o que fazer. Que dicas você dá, Fernanda? Para fazer um curso de teatro. Um curso de direção de atores, entendeu? Todo mundo vai primeiro fazer um curso de um workshop de sensual. Óbvio que tem que fazer um workshop sensual. Mas eu acho que a chave aí de você conseguir ser um bom profissional nessa área de ensaio sensual é você conseguir ter uma boa direção. Para você conseguir ter uma boa direção, você precisa se relacionar bem, né? Você precisa se desmascarar. E eu acho que o único lugar que você consegue isso é num curso de teatro, num curso de direção de atores. Acho que essa seria a minha primeira dica. A minha segunda dica é fotografar quem está perto. Sua namorada, sua esposa, sua amiga, sabe? E lembrando que a sensualidade não é só o que está à mostra, né? Não é mostrar o seio ou mostrar o bumbum. É você conseguir trazer dessa mulher o que ela tem de mais natural dentro dela, sabe? Desligar um pouco a palavra sensualidade de sexualidade, por exemplo. São coisas completamente diferentes, que muitas vezes elas são ligadas, né? Se usa muito isso junto, mas são coisas separadas. Eu acho que uma outra dica observe muito, né? Assim, observar muito as pessoas. Observe como as pessoas se movimentam. Cada gesto, o jeito que uma pessoa mexe o cabelo, sabe? O jeito que ela anda na rua, né? O jeito que pisca o olho, o jeito que fala, como se movimenta essas mãos. Eu acho que um exercício de observação das pessoas também vai te ajudar, ajuda muito na hora de dirigir. Uma outra coisa legal de se fazer é se olhar no espelho, se observar no espelho, se fazer uns autorretratos também vale a pena. Acho que é isso. Bacana, legal. Fernanda, pessoal, eu quero lembrar a todos que a Fernanda ela é uma das palestrantes no Congresso Semana da Fotografia, que acontece nos dias 24, 25 e 26 de março, na cidade de Balneário Camboriú. O tema da palestra da Fernanda é justamente o ensaio sensual de mulheres comuns, e lá nessa palestra, então, ela vai estar falando mais dicas técnicas e também mostrando na prática o ensaio sensual de mulheres comuns. Se você quer saber mais informações sobre o congresso, acesse o site www.semanadafotografia.com.br. Lá vão ter as informações sobre o Congresso Semana da Fotografia. Fernanda, muito obrigada pela participação aqui nessa entrevista. Foi muito bacana essa conversa. Eu aposto que muita gente curtiu, Fernanda. Obrigada, Cíntia. Você é uma graça. Adorei. E, mais uma vez, só mostrando aqui, então, o material da Fernanda, esse DVD aqui, Ensaio Sensual de Mulheres Comuns. Se você quer conhecer, então, sobre o trabalho da Fernanda, você pode acessar, então, também o nosso site, que é www.ifotoeditora.com.br. E lá, então, ela ensina como fotografar mulheres comuns.
Pessoal, dá um tchau aí pra galera, Fernanda. Tchau, gente. Boas fotos. Fotografem muito, aproveitem esse calor. E nós nos vemos numa próxima entrevista. Até lá. Beijo, Cintia. Beijo.